Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho. O curso fala sobre a reforma processual trabalhista, petição inicial, honorários, recursos, execução e muito mais. As aulas são com o professor Leonardo Borges. Chegamos à nossa quinta aula. A quinta aula nós vamos nos ater às questões relativas à execução. Mas é importante nós observarmos que a execução trata do patrimônio. Existem dois momentos na vida de todo mundo em que o Poder Judiciário é notado. O primeiro momento é quando alguém vai preso. Tirar a liberdade de alguém é quando a pessoa realmente fica assustada. E o segundo momento é quando nós estamos numa execução. Não importa a natureza jurídica do título que deu origem àquela execução. O que importa é que quando nós estamos na execução, mexemos com o bolso do devedor. E meu avô já dizia, brincando na ironia dele, que a parte do corpo que mais dói é o bolso. Portanto, são esses dois momentos, são essas duas etapas em que se faz sentir com contundência o Poder Judiciário. Enquanto não se executa uma ordem judicial, a justiça é algo meio que abstrato. O sujeito vai ao juiz, olha para o juiz, presta um depoimento, a testemunha vai, há uma sentença e recorre-se desta decisão. Por enquanto, o cidadão não sabe ainda exatamente a contundência da força do Poder Judiciário. Quando a polícia chega na casa do cidadão, o leva preso, quando o oficial de justiça igualmente chega na casa daquele cidadão, penhora os móveis que estão dentro, guarnecendo a sua residência, o seu imóvel, tira de circulação o seu veículo, penhora a sua conta corrente, o cidadão começa a ficar realmente preocupado e sentir com isso a força do Poder Judiciário. E o nosso tema aqui na quinta aula é a execução. Nós vamos tentar abordar, dentro daquilo que o tempo permitir, algumas questões relativas à execução no tocante à reforma trabalhista. Mas eu não poderia deixar de falar de um tema extremamente relevante e que subjaz, encontra-se por detrás do pano da reforma trabalhista executória, que diz respeito à responsabilidade patrimonial. É indispensável para que nós tenhamos o alcance da desconsideração da personalidade jurídica, para que saibamos exatamente o mote de responsabilidade do sócio retirante, do sócio atual, do sócio ingressante, os limites institucionais, os limites jurídicos da responsabilidade patrimonial. Portanto, dedicarei alguns minutos ao tema responsabilidade patrimonial, que é um tema que se encontra inserido dentro da execução. Nós não podemos confundir responsabilidade patrimonial com obrigação. Responsabilidade patrimonial com obrigação. Responsabilidade patrimonial é um instituto de direito processual. Portanto, responsabilidade patrimonial igual a direito processual. Obrigação. Obrigação é um instituto de direito material. Portanto, obrigação igual a direito material. Obrigação também pode ser utilizado como sendo uma expressão sinônima para dívida. Obrigação igual a dívida. Institutos, portanto, de direito material, ao passo que a responsabilidade patrimonial é um instituto de direito processual. O nosso câmera sai daqui e resolve comprar um carro. Ele aproveita o momento que tem dinheiro sobrando na conta, recebeu um aumento e aí ele vai, não vou dizer o nome dele, que é para não expô-lo. Ele vai e compra um veículo zero. Ele emite um cheque. O cheque é emitido por ele. Fulano, letra W. W, só vou dizer a primeira letra do nome dele. W, ele emite um cheque. Ele emite um cheque e compra um carro de R$100 mil. O cheque foi emitido por W e entrega na concessionária. W assinou o cheque de R$100 mil. Nós estamos numa relação jurídica de direito material.
compra e venda. Quem assume por esta obrigação contraída? Quem responde por esta dívida contraída? W. Então, observe, a regra é que aquele que contraiu a obrigação responderá patrimonialmente pela obrigação contraída. Então, nós temos aí o direito material funcionando muito bem. Digamos que W tenha na sua conta corrente os 100 mil reais. W assumiu a obrigação, a dívida é dele. A responsabilidade patrimonial pelo adimplemento desta dívida pertence a W. Normalmente, nas relações jurídicas, de um modo geral, tudo flui normalmente. Aquele que contraiu a obrigação, normalmente a adimple, normalmente cumpre aquela obrigação. Nós estamos assumindo obrigações constantemente. Eu paro na rua, se eu tomar um cafezinho, eu estou assumindo uma obrigação. E esta obrigação, ela é naturalmente feita. O universo jurídico nem presta atenção nessas questões, porque o ordinário é que essas relações jurídicas sejam todas devidamente cumpridas. Esta situação envolve a responsabilidade patrimonial direta de quem contraiu a dívida. Muito bem, quem contraiu a dívida no nosso exemplo foi W. Vamos admitir agora que W seja um trambiqueiro, que ele não tenha o dinheiro na conta corrente correspondente àquele cheque que foi emitido. W entrega o cheque de 100 mil reais naquela concessionária. A concessionária deposita o cheque de 100 mil reais, mas W não tem 100 mil reais na conta. Qual é o patrimônio que vai responder por esta dívida? É o patrimônio de W. Portanto, W é o responsável patrimonial primário. Guarde isso. W é o responsável patrimonial primário. O responsável patrimonial primário, ele existe quando há uma coincidência entre a figura que contraiu a obrigação e a sua respectiva patrimonialidade. Quem emitiu o cheque da compra do suposto veículo? W. Portanto, ele, W, responderá pela dívida inadimplida. Vamos admitir que W tenha uma boate. Ele, além de câmera, ele resolveu montar uma empresa. Ele tem uma boate. E a boate dele funciona todos os dias. E ele tem inúmeros trabalhadores naquela boate. W não tem dinheiro para comprar um carro de 100 mil reais. Vocês acham que ele terá dinheiro para adimplir as obrigações trabalhistas? Vejam o que acontece. W, agora, ele não é a personalidade de W, é a personalidade da pessoa jurídica de W. A responsabilidade patrimonial pelas dívidas contraídas pela empresa de W, essas responsabilidades serão da empresa de W. Então, W tem uma empresa, pessoa jurídica. Vamos chamar de W Boate. Então, W Boate tem inúmeros trabalhadores, mas não paga os salários dos trabalhadores, não paga as horas extras dos trabalhadores. Portanto, a empresa de W contraiu esta obrigação. Esta empresa é, portanto, responsável patrimonialmente de modo primário, porque existe uma relação direta entre a dívida contraída e o patrimônio que deve responder por estas dívidas. O que é que o juiz faz? Percebendo que a pessoa jurídica DW não possui patrimônio suficiente para arcar com as obrigações contraídas, porque a regra é, como eu acabei de falar, quem contrai a obrigação responde por ela patrimonialmente. A empresa DW pode não ser detentora de patrimonialidade suficiente. O que é que o juiz faz? O juiz redireciona a execução, muda de endereço para chegar ao mesmo resultado, para alcançar o mesmo resultado.
esse redirecionamento pode se dar através de diversas formas. Uma das formas mais comuns é a desconsideração da personalidade jurídica. Como W é o proprietário da W Boate que não detém patrimônio suficiente para arcar com as obrigações contraídas, o que é que o juiz faz? Invade a esfera patrimonial de W. Aí W, pessoa jurídica, contraiu a obrigação, é, portanto, a responsável primária. Quando o juiz redireciona a execução para pegar o patrimônio da pessoa física de W, o que é que está acontecendo? W, pessoa física, responderá patrimonialmente por uma obrigação que ele diretamente não contraiu. Quem contraiu esta obrigação foi a pessoa jurídica de W Boate. Então, vejam, W Boate é a responsável patrimonial primária, porque foi ela quem contraiu a obrigação. Não sendo ela detentora de patrimonialidade suficiente para o adimplemento daquela obrigação, o juiz redireciona a execução, invadindo com isso a esfera patrimonial da pessoa física de W. Mas W, portanto, responsável patrimonial secundário, ele não contraiu a obrigação, mas por ela responderá, não tem bens. W não tem bens, acabamos de ver no exemplo do cheque sem fundos. Ele comprou um carro, mas não tem dinheiro para pagar o carro. Ora, aonde está a fortuna de W? Aonde W está pegando os lucros da pessoa jurídica? O salário que ele ganha é muito bom aqui como câmera. Aonde ele está botando todo o dinheiro dele? O que ele faz? W bota todo o dinheiro na conta de sua mulher. Todo o dinheiro que ele ganha. Então, isso acontece, professor Leonardo? Acontece. Então, nós temos nessa situação a esposa de W, ela é a detentora da patrimonialidade auferida pela pessoa jurídica de W e por W, que desviam esse dinheiro colocando na conta da pessoa física da esposa. Então, esses mecanismos, esta lógica de raciocínio, bem serve para nós termos uma rápida dimensão de como funcionam os institutos da responsabilidade e da obrigação. Portanto, responsabilidade patrimonial primária é aquela coincidente com quem contraiu diretamente a obrigação. Responsabilidade patrimonial secundária é aquela em que uma pessoa que não contraiu a obrigação, todavia, por ela responde. Dentro dessa lógica, nós vamos trabalhar com aquilo que o legislador reformista mexeu, que é exatamente a figura do sócio retirante, a figura do sócio ingressante, que não faz parte exatamente da reforma, e a figura do sócio atual, que igualmente também não faz. Então, nós vamos nos preocupar com essas figuras, que são pessoas que devem ter algum grau de responsabilidade, porque participaram da contração de uma determinada obrigação. E o direito não pode premiar aqueles que se valem de determinadas figuras, de determinados escudos, para com isso e não honrarem a obrigação contraída. Portanto, nós temos essas figuras que não podem ser desconsideradas no plano da reforma trabalhista e no plano da responsabilidade patrimonial. Muito bem, nós temos 3 modelos da figura do sócio. Vamos falar da responsabilidade do sócio. Existem 3 figuras, 3 modalidades de sócios. Nós temos o sócio atual, assim considerado aquele que integra atualmente, no presente, o quadro social da empresa. Nós temos o sócio retirante, que é aquele que sai da empresa. Mas veja bem, a pessoa sai da empresa, ela pode passar as suas cotas para uma pessoa de fora.
até então estranha o objeto, o societário daquela sociedade. Ou aquela pessoa se retira da empresa e os demais sócios que lá já existiam adquirem as respectivas, fazem as respectivas aquisições da cota-parte daquele sócio retirante. Quando o sócio se retira e outro entra em seu lugar, nós temos o sócio ingressante. Então, recapitulando, sócio atual é aquele que se encontra no status quo vigente, dentro do estatuto social da empresa, no quadro societário. O sócio retirante é aquele que está se retirando, saindo daquela sociedade. E nós temos, por fim, o sócio ingressante, que é aquele que está ingressando na sociedade, ou em substituição a um sócio que está se retirando, ou apenas aquela sociedade está adquirindo mais um sócio. Não importa. O que interessa conceitualmente é nós fixarmos a ideia de que o sócio ingressante é aquele que está, portanto, entrando, ingressando na empresa. Vamos começar falando da responsabilidade do sócio atual. Vale lembrar que a reforma trabalhista cuidou da responsabilidade do sócio como sendo subsidiária ou solidária. A responsabilidade do sócio, como regra, do sócio retirante ou do sócio atual, como regra, a responsabilidade é subsidiária. O que é a responsabilidade subsidiária? É aquela responsabilidade, é aquele grau de responsabilidade que somente é admitido ao se exaurir as responsabilidades que antecedem a daquele sujeito. Então, eu tenho A, B, C. Subsidiariamente, são todos eles responsáveis. Eu só posso invadir o patrimônio de B quando exaurir a tentativa de executar o patrimônio de A. Eu só poderei invadir a esfera patrimonial de C depois de tentar exaurir os patrimônios de B e A. Isso se chama responsabilidade subsidiária. O legislador reformista também fez a previsão para a responsabilidade solidária. Ao contrário da subsidiária, na responsabilidade solidária, todos os devedores respondem patrimonialmente no mesmo grau, por assim dizer, hierárquico. Ao credor compete, portanto, optar em executar o patrimônio de A, o patrimônio de B ou o patrimônio de C. O legislador trabalhista previu como regra, a responsabilização subsidiária. A responsabilização solidária entrará em cena apenas numa única hipótese, apenas em um único caso, quando houver fraude. Então, a fraude traz consigo, carrega a responsabilidade solidária. Nas demais situações, nós teremos sempre a responsabilidade subsidiária. Muito bem. Vejamos agora a questão da responsabilidade do sócio atual. A reforma trabalhista incorreu aqui em mais um equívoco. A reforma trabalhista incorreu num equívoco de esquecimento, de abandono. Ela cuidou da figura do sócio, do sócio retirante, mas deixou ao oblívio, esqueceu a figura do sócio atual. Isso não significa dizer que não devamos cuidar da figura do sócio atual, de modo que a matéria possa ser vista dentro do possível com a sua máxima inteireza. A responsabilidade do sócio atual será subsidiária. Portanto, eu só posso invadir o patrimônio do sócio atual depois do esgotamento da patrimonialidade da empresa. Professor Leonardo, não existe um nome jurídico para a proteção da patrimonialidade de quem tem o direito de ver executado o patrimônio de outrem antes do seu mesmo, antes do seu próprio? Existe. Chama-se benefício de ordem ou benefício da excussão.
São expressões sinônimas. Significa dizer, o que significa dizer este benefício de ordem ou benefício da execução? Significa dizer que antes de eu invadir a esfera patrimonial daquele que eu estou querendo executar, esta pessoa tem direito de indicar, tem o direito de apontar a patrimonialidade, por exemplo, da pessoa jurídica disponível para o adimplemento da obrigação. Então, nesses termos, funciona a lógica do sócio atual. O sócio retirante, este sim, foi aquele que a reforma cuidou de regular, tem lugar topograficamente situado no artigo 10A. Então, nós vamos encontrar no artigo 10A da CLT, agora já reformada, a figura do sócio retirante. Diz o artigo 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente. Viram? O legislador foi claro ao dizer que o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Isso é importante, porque se o sócio não mais pertence, faz parte do quadro societário e a obrigação trabalhista se contraiu após a sua saída, ele já não pode mais ser responsabilizado. O legislador foi claro. O sócio retirante responde subsidiariamente. Por que subsidiariamente? Porque ele tem o benefício de ordem, ele possui o benefício da execução, pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Então, observem, o que é que o legislador disse? As obrigações daquele sócio retirante somente podem ser assim consideradas ou dele exigidas para o período em que ele frequentou a sociedade como integrante da mesma. Um dia ele sai da sociedade. Veja, as dívidas, as obrigações contraídas após a sua saída já não lhe dizem mais respeitos. Mas e as obrigações contraídas durante o período em que ele pertenceu àquela sociedade e deixou de integrá-la? O legislador respondeu, o sócio retirante só responderá pelas obrigações contraídas durante o período em que ele integrou a sociedade em até 2 anos. Nesses termos, nós já tínhamos o Código Civil no artigo 1003, que assim também estabelecia. Ocorre que a jurisprudência trabalhista havia firmado o entendimento de não aplicação do Código Civil por incompatibilidade com os princípios que norteiam o direito do trabalho e o processo do trabalho, por não haver compatibilidade, segundo jurisprudência majoritária, não se aplicava essa responsabilidade, esse marco temporal de responsabilidade estabelecido no artigo 1003 do Código Civil para o sócio retirante. Agora é lei. Então, recapitulando, o que é que o legislador reformista estabeleceu como patamar de responsabilidade para o sócio retirante? Eu cuidei há pouco da figura do sócio atual. Eu agora estou na figura do sócio retirante. O que é que o legislador reformista disse? Primeiro, o sócio retirante é sim responsável patrimonialmente pelas obrigações contraídas. No início da aula eu falei da diferença entre responsabilidade e obrigação. Viu como foi importante? Então, recapitulando, o sócio retirante é sim responsável patrimonialmente pelas obrigações contraídas da sociedade a qual ele pertencia. Essa responsabilidade, 2, somente se dará para as dívidas contraídas pelo período em que este sócio pertenceu à sociedade. 3,
ainda que ele se retire da sociedade, pois ele é a figura do sócio retirante, essa responsabilidade só se protrairá no tempo pelo prazo de 2 anos. Então, este é o patamar estabelecido, esta é a regra firmada pela legislação reformista. Agora, o sócio retirante tem o benefício de ordem, como eu acabei de falar para vocês. Engraçado que, embora esse seja um tema técnico, um tema eminentemente processual, por onde eu passo, e o tema da palestra é a responsabilidade do sócio, vai assisti-la, ou aparecem por lá, inúmeros empresários preocupados com a sua patrimonialidade pessoal. Então, quando o tema da minha palestra é a responsabilidade do sócio retirante, responsabilidade patrimonial do sócio, eles aparecem, muitos sócios aparecem preocupados, e não apenas os operadores do direito, porque é um tema que realmente é de interesse de todo aquele que quer fazer uma sociedade. Hoje, no Brasil, eu costumo dizer, o sócio, o empresário é quase que um herói. São tantas as não estou dizendo que existam mal empregadores, não é isso. Mas vai abrir uma empresa. Abrir uma empresa hoje no Brasil é tão difícil, são tantas as responsabilidades, é tão grande a carga tributária que é muito complicado. Então, a pessoa, hoje nós temos, não é o nosso tema, apenas que eu estou empolgado aqui, estou falando, nós temos empresas, companhias de seguro, que asseguram o sócio vai, eu tenho vários amigos que são convidados como diretores de empresas estatais e eles só entram e aceitam esse cargo de diretores de empresas estatais depois que seguram, através de uma seguradora, o seu patrimônio de ações trabalhistas, de ações tributárias, porque é muito difícil, o sujeito entra numa empresa, ele age como diretor, sai daquela empresa e amanhã ele se vê responsabilizado por inúmeras dívidas. Então, é uma situação complicada. Veja bem, para não dizer amanhã que eu estou defendendo A, B, classe A, classe B. Eu estou apenas fazendo uma constatação de uma realidade, aí um pleonasmo mesmo empírico, que ocorre aqui no sistema brasileiro. Bom, mas foi apenas um comentário à látero. Diante disso que eu acabei de ler, o legislador reformista se preocupou com o benefício de ordem, que eu já conceituei aqui. Então, o que acontece? O sócio sai da empresa, ele sai, mas ele é responsável. Veja bem, ele não está negando, ele está em casa, ele comprou vários imóveis, está deitado na rede, balançando, olhando a piscina, ele ficou bem de vida, ele foi um sócio que trabalhou, não roubou ninguém, ganhou dinheiro digna e honestamente, está na hora de curtir a vida. Quisera eu, no lugar de estar aqui, embora eu esteja honrado de estar aqui, adorando estar aqui, o clima é magnífico, eu confesso a vocês que eu preferiria estar, por exemplo, na Suíça esquiando, eu preferiria, quem quiser eu poder estar lá agora, mas infelizmente eu não posso, estou aqui com muito carinho, muita alegria, não é isso. Eu estaria lá, honestamente, de bem, como esse sócio do exemplo na piscina dele, na rede, ganhou dinheiro honestamente, está olhando a piscina, coisa e tal, de repente vem o oficial de justiça. Senhor, eu sou oficial de justiça, estou penhorando a piscina. Mas como está penhorando a piscina? Estou penhorando a piscina, essa piscina é a piscina, ela não foi construída no local, ela foi colocada, é uma piscina de ouro, essa piscina vale a fortuna, eu vou levar a piscina do senhor, o juiz vai levar para o depósito e essa piscina vai a leilão. Mas peraí, deixa eu olhar isso aqui, uma dívida contraída pela sociedade quando ele fazia parte da sociedade. Então vejam, não há erro aí. O sócio responde pela dívida contraída pelo período em que ele era administrador, período em que ele se encontrava naquela sociedade. Não há dúvida quanto a isso. E está sendo executado dentro do prazo de 2 anos. Então, a moldura legislativa, a moldura legal foi devidamente observada. Mas o sócio que assistiu à minha palestra sabe que ele tem direito ao benefício de ordem. Ele sabe que enquanto ele era sócio daquela empresa, esta empresa remetia legalmente dinheiro para o exterior, nada de ilegal. Só que o advogado do trabalhador, do exequente, não tem conhecimento de que a empresa tem dinheiro no estrangeiro. Só quem tem é o sócio e a Receita Federal.
Quando o advogado do trabalhador exequente indicou bens para serem penhorados, nada encontrou naquela empresa que substancialmente pudesse adimplir a obrigação contraída por aquela empresa. O que o juiz fez? Redirecionou, falei isso tudo já aqui conceitualmente, redirecionou a execução e pegou a patrimonialidade pessoal daquele sócio. Nada de mais, nada de legal, tudo dentro das regras do jogo. Aí o legislador diz, sócio, você tem o benefício de ordem. Incisos do artigo 10, letra A. Então, este sócio do exemplo dado, antes de ter a sua piscina removida, antes de perder a sua patrimonialidade pessoal, este sócio vai para o juiz e diz, excelência, espera aí. Eu não nego que tenha responsabilidade. Eu não nego que era sócio da empresa naquela ocasião. Mas eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que, valendo-me do inciso 1 do artigo 10A, estou dizendo para Vossa Excelência dinheiro que a empresa possui. Portanto, antes de Vossa Excelência invadir a minha esfera patrimonial, eu gostaria que Vossa Excelência buscasse os bens da pessoa jurídica que um dia eu fiz parte. Vejamos os incisos do artigo 10A que cuidam do benefício de ordem. Inciso 1. A empresa devedora. Portanto, antes de se invadir a esfera patrimonial do sócio, o sócio pode indicar bens livres e desembaraçados da pessoa jurídica que fez parte. Inciso 2, dos sócios atuais. Poxa, ele vai fazer isso contra os sócios atuais? Ora, os sócios atuais, segundo vontade do legislador, preferem ao sócio retirante. Portanto, ele pode dizer, excelência, os sócios atuais, o sócio lá, vou inventar o nome, Wilson, o sócio atual, muito rico, esconde dinheiro embaixo do colchão. Então, eu vou dizer a Vossa Excelência que mande o oficial de justiça, em cumprimento a uma diligência, verificar no colchão do tal do sócio Wilson o dinheiro que ele guarda dentro do colchão. Ele pode fazer isso? Pode. Benefício de ordem. E, por fim, o legislador ratifica o seu desejo. O próprio sócio retirante será responsabilizado pela dívida contraída. Agora, eu falei há pouco que a regra é a responsabilidade subsidiária. Excepcionalmente, o legislador cuida da possibilidade de responsabilizar o sócio solidariamente. Aonde está dito isso, professor Leonardo Borges? Está dito no parágrafo único do artigo 10A. Vejamos, o sócio retirante responderá solidariamente com os demais sócios, quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação. Eu sou sócio, estou vendo que o golpe é fácil, estou vendo que dá para eu enriquecer de forma mole, contrato um laranja. Pego lá um tal de Wilson qualquer e boto ele como sócio meu. Laranja. Meu filho, assina isso aí. Você é sócio. Eu sou sócio, vou te dar um trocado aí por mês e você fica como sócio. Ele é o laranja. Eu sou sócio de verdade, eu sou sócio oculto, eu sou sócio de fato. Há uma diferença conceitual entre sócio oculto e sócio de fato. Não vou entrar nisso agora, senão avançaremos muito e perderemos o foco por conta disso. O fato é que eu coloquei o laranja e está todo mundo mancomunado. Neste caso, a fraude é patente. E em havendo fraude, todos são solidariamente responsáveis. Com isso, o benefício de ordem cai por terra. Eu estou aqui pensando, a reforma não cuidou da figura do sócio que fica por um período de tempo pequeno. Tem uma pessoa muito querida aqui, que se chama Tiago. Tiago. Não vou dizer o que ele faz, é uma figura muito querida aqui. Tiago entra numa empresa e sai da empresa.
ele fica na empresa 3 dias. Ele entra, acha que não vale a pena e sai daquela empresa. Ele fica 3 dias. A pergunta que eu faço é, o Tiago vai se responsabilizar pelas dívidas dos trabalhadores que se encontravam na empresa durante o período que ele entrou? Se ele for responsável pelas dívidas dos empregados desta empresa durante o período que ele entrou, ele será responsável pelo período integral do contrato de trabalho ou apenas pelo período correspondente à sua estada na sociedade, ao período em que ele permaneceu na sociedade? O que você acha? Entendeu a pergunta, né? Então, o Tiago fica 2, 3 dias numa sociedade. Ele sai, ele vai ser responsável por todo o período das dívidas existentes trabalhistas, ou nós vamos pegar essas dívidas e criar uma proporcionalidade pelo tempo dele, pelo tempo em que ele ficou naquela empresa? Qual é a resposta? Vou dar a minha voltinha e enquanto eu dou a minha voltinha, você pensa na resposta. Eu dei minha voltinha. Qual é a resposta? Não vou dizer. Vou fazer uma crueldade com você. Não vou dizer. Se você quiser saber, mande um e-mail aqui para o TV Justiça, eu respondo por e-mail. Quero que você pesquise, quero que você estude e reflita a respeito disso. Qual é o nosso e-mail? Vai aparecer aqui embaixo, você manda um e-mail para o TV Justiça e aí nós vamos responder. Eu vou responder para você a sua dúvida e, inclusive, a resposta para esta pergunta. Muito bem. Vamos agora pensar, vimos o sócio, a situação do sócio atual, vimos a situação do sócio retirante, agora nós vamos ver a situação do sócio ingressante. É aquele que entra na sociedade, entra para somar-se ao quadro societário já existente ou entra em substituição à retirada de um sócio. E aí eu convido você para mais uma reflexão. Vamos imaginar que um determinado sócio ingressante entre na sociedade no lugar de um sócio retirante. Então o sócio ingressa e outro sai. Em concomitância, no dia 1º de março de um ano em qualquer, sei lá, 2017, 2018, 2019, no dia 1º de março, sai um sócio. No dia mesmo dia 1º de março, entra outro sócio. Esta operação é devidamente legalizada, devidamente retratada nos órgãos competentes. Muito bem. A pergunta que eu faço é, o sócio ingressante será considerado responsável por ter ingressado na sociedade? E se ele o for, o sócio retirante deixa de ter responsabilidade? O sócio ingressante, quando ingressa, recebe o status de sócio atual e, por conta disso, responderá como sócio atual antes do sócio retirante? Ou o sócio ingressante não é considerado como sócio atual em decorrência da retirada de um determinado sócio? Professor Leonardo, que confusão! Ora, a vida é assim. A resposta seria muito fácil se esse sócio ingressante estivesse adentrando no quadro societário e sem substituição a qualquer outro, apenas sendo acrescido a esse universo societário. Não, aqui eu criei uma situação que acontece na prática. Alguém sai e outra pessoa entra no lugar daquele outro. Então, qual é a melhor solução para este caso? Nós devemos responsabilizar o sócio ingressante, porque ele não é o sócio atual. Nós devemos responsabilizar o sócio ingressante, porque ele passa, ao ingressar, a ser considerado como sócio atual. Ou nós devemos
considerar a responsabilização do sócio retirante. Se isso acontecer, como fica o critério do benefício de ordem? Essa eu vou responder. Eu poderia até, eu não sei, foi consultar aqui o meu produtor, respondo essa ou eu deixo essa em aberto no ar para o aluno questionar junto ao e-mail? O que eu faço? Estou me comunicando com a produção aqui, o que eu faço? Respondo ou não respondo? Estou aguardando a resposta da produção. Vou avante ou não vou avante? A produção disse que eu tenho que responder. Não leia o artigo 1025 do Código Civil. É comum que o aluno, muitas vezes o advogado, no mundo empírico, aplique direto o artigo 1025 do Código Civil. O artigo 1025 do Código Civil é uma fonte de resposta, é uma fonte de consulta. O que diz ele? Ele diz que o sócio ingressante é responsável pelas dívidas anteriormente contraídas pela obrigação. Mas o artigo 1025 não levou em consideração, isso é que é importante, não levou em consideração a possibilidade do ingresso em decorrência ou em substituição à saída de alguém. O artigo 1025 leva em consideração apenas o ingresso de alguém, considerando-se o acréscimo, o somatório de 1 mais 1, mas não a substituição de 1 por 1. Portanto, o artigo 1025 ele é válido, é importante e deve ser aplicado nas relações processuais trabalhistas e de direito material também trabalhistas. Mas, volto a dizer, o artigo 1025 não foi pensado na hipótese que eu aventei aqui agora, que acontece em termos práticos. Em termos práticos, nesta situação que eu acabei de elencar, a jurisprudência, claro que há jurisprudência para dois lados, mas a jurisprudência majoritária, que inclusive aqui eu me filio, é no sentido de que o sócio ingressante tem responsabilidade, sim. Mas na hipótese do sócio ingressante entrar na sociedade em razão da substituição de um sócio retirante, o sócio retirante deverá arcar em primeiro lugar. Na sequência, o sócio ingressante, e não na ordem inversa. Por quê? Porque o sócio retirante ele tem condições de conhecimento acerca dos haveres, acerca da situação econômica da sociedade, em termos reais, muito melhor do que o sócio ingressante. Por mais que o sócio ingressante tenha sido cauteloso, é inegável que o sócio retirante tem acesso muito melhor aos dados da sociedade do que o sócio ingressante. Portanto, me parece que o sócio retirante deve responder, nestes casos, em primeiro lugar, antes, portanto, do sócio ingressante. Resumindo, para ficar claro, o artigo 1025 do Código Civil, que cuida da responsabilidade do sócio ingressante na sua totalidade, deve sim ser aplicado nos domínios trabalhistas, mas na sua inteireza, sem nenhuma redução de texto, sem nenhuma ressalva, desde que não esteja esse sócio ingressante entrando na sociedade em substituição a outro sócio. 2. Se houver o ingresso de um sócio em substituição à retirada de outro, a preferência para responder patrimonialmente será do sócio retirante. Na ausência de patrimonialidade do sócio retirante, o sócio ingressante será chamado à responsabilidade. Esta me parece ser a melhor solução a ser aplicada. Como uma nova modalidade de intervenção de terceiros, o novo Código de Processo Civil tratou da desconsideração da personalidade jurídica. É um instituto que deu certo no processo civil, no processo do trabalho. O legislador reformista, nada mais, nada menos, fez do que introduzir no processo do trabalho a desconsideração da personalidade jurídica. Estabeleceu alguns parâmetros que são específicos do processo do trabalho e naquilo que não estabeleceu como sendo específico do processo do trabalho, determinou a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Isso está claro com todas as letras no artigo 855, letra A da CLT. Mas vejam
Eu acabei de falar e falei na aula anterior, não basta a omissão, é preciso que haja uma compatibilidade, inclusive sistêmica. Por que eu digo isso? Porque a desconsideração da personalidade jurídica trabalhista, elencada no artigo 855-A, estabeleceu, criou, trouxe, permitiu o agravo interno no processo do trabalho, mas não estabeleceu o seu prazo. Se nós aplicarmos literalmente o artigo 855-A, que remete aos artigos 133 e seguintes do CPC, vamos chegar à conclusão de que o agravo ali será o agravo de 8 dias, o prazo de 8 dias. Será, inclusive, poderia até ser o agravo de instrumento para certas situações que aqui não convém falarmos. Mas, de qualquer sorte, a omissão deve ser tratada juntamente com a compatibilidade sistêmica. É errado dizer despersonalização. Não é errado dizer que não existe o Instituto da Despersonalização. Ele existe. O que é errado é dizer que a reforma trabalhista, assim como o CPC, passaram a regular a despersonalização. Não. O que foi regulado se chama desconsideração. Professor Leonardo Borges, qual é a diferença? Simples. Na desconsideração, o legislador e, portanto, o juiz, na sua atividade jurisdicional, afasta momentaneamente a personalidade jurídica. Momentaneamente, para invadir a esfera patrimonial de um terceiro, estranho até aquele momento ao processo. Tanto que esta pessoa jurídica pode manter relações igualmente jurídicas sem nenhuma afetação. Pode adquirir bens, pode fazer contrato de compra e venda, de locação, admitir empregados, sem problema algum. O que a desconsideração trata é o afastamento momentâneo da personalidade daquela pessoa, num caso concreto. Isso já não se dá com a despersonalização. Na despersonalização, o juiz aniquila a personalidade jurídica, a declara muitas vezes nula, vedando àquela pessoa jurídica a prática de todo e qualquer ato jurídico. Portanto, são conceitos ou são institutos distintos. Resumindo e voltando a falar, o que nós temos que ter em mente, não está errado dizer, um instituto da despersonalização. O erro reside em dizer que a reforma trabalhista e que o novo Código de Processo Civil cuidaram da despersonalização. Não. Esses legisladores trataram da desconsideração da personalidade jurídica. Quais são as peculiaridades deste instituto no processo do trabalho? O legislador reconhece a desconsideração como sendo uma decisão realizada no processo de natureza jurídica interlocutória. Então, dentro do sistema recursal, a decisão que que declara a desconsideração é uma decisão interlocutória. Esta desconsideração não admite recurso de imediato na fase cognitiva, porque ela pode se dar tanto na fase cognitiva como na fase executória. Na fase cognitiva, na própria petição inicial, já se incluirá no polo passivo a pessoa física, por exemplo, do sócio. O momento, portanto, de se insurgir contra a colocação do sócio no polo passivo na fase cognitiva é na contestação e, caso a sentença mantenha este sócio responsabilizado, em grau de recurso. Portanto, não se admite recurso imediato à decisão, o fato de se colocar o sócio como desconsiderado na fase cognitiva. Na fase executória, como eu já disse aqui, admite-se o agravo de petição. Embora seja uma decisão de natureza jurídica interlocutória, a inserção do sócio na execução
autoriza a interposição do agravo de petição. Por sua vez, se a desconsideração ocorrer no tribunal, isso se dá, por exemplo, nos processos de competência originária do tribunal, isso pode se dar, por exemplo, num determinado incidente processual no tribunal, permitirá, em face dessa decisão, o agravo interno. Não é agravo regimental, mas sim o agravo interno. Como eu disse, trata-se de uma modalidade nova de intervenção de terceiro e ela pode se dar de ofício? Tenho entendido que sim. Embora o artigo 878 tenha proibido o início da execução ex officio, quando a parte estiver assistida por advogado, eu tenho entendido que apenas o início da execução é que não pode se dar ex officio. Todos os atos subsequentes ao início da execução podem continuar sendo realizados ex officio, até porque é o juiz que dirige o processo. Isso se encontra no artigo 765 da CLT e, em momento algum, o legislador reformista cuidou de alterar o artigo 765 da CLT. Portanto, nós temos claramente, na minha concepção, a possibilidade dos atos executórios subsequentes ao início da execução serem realizados ex officio. Se esta premissa é verdadeira, eu poderia e eu estaria correto em afirmar que a desconsideração pode se dar ex officio. Bom, com essas breves considerações, eu tentei, dentro do possível, abordar algumas questões sobre os sócios e sobre a desconsideração e também um pouco da despersonalização da pessoa jurídica nos domínios do processo do trabalho. Gostaria de agradecer a você, telespectador, por ter me acompanhado ao longo dessas 5 aulas. Para mim foi um momento prazeroso. Gostaria de registrar também o meu agradecimento à TV Justiça por mais esta oportunidade de estar aqui expondo as minhas ideias e convidando você a uma constante reflexão. Eu gostaria de desejar a você todo o bem do mundo, que Deus ilumine o seu caminho e fique com ele. Até a próxima. Das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.